E aí, gente? Bora botar em dia as aulas que eu tô devendo para vocês. Bom, eu tô devendo duas aulas, né? A primeira é essa, da aula 27, Guerra Fria e Descolonização Afroasiática, né? Eu vou tentar postar as duas hoje no mesmo dia, tá? Mas se não der amanhã eu posto a segunda, mas acho que vai dar sim, vai dar tudo certo, beleza? E aí a gente tem que relembrar que na última aula a gente acabou a Segunda Guerra, né? Iniciou a Guerra Fria, que nada mais é do que um momento em que as duas grandes superpotências do planeta elas estão disputando o poder, né? Isso é um lance que vai além do econômico, a gente não está falando só de economia, está falando de ideologia também, que está por trás dessa economia, né? O capitalismo versus socialismo. O capitalismo representado pelos Estados Unidos, que acabou de lançar uma bomba no Japão para demonstrar até uma forma de demonstração de poderio bélico contra uma União Soviética que é socialista, né? Lembrando, isso em algum momento vai ficar importante, né? Que é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? São repúblicas dentro de um blocão soviético. E isso vai ser importante. Lembrando também que os sovietes é aquela junção dos trabalhadores do campo com os trabalhadores da cidade, né? Todo o poder aos sovietes, que era um lance que o Lenin falava e que o Stalin ele conseguiu manter aí. E isso vai ser importante nessa aula, certo? É, o primeiro momento que a gente vai ter que discutir agora é a descolonização da África e da Ásia, né? A gente vai ter, eu acho essa charge muito representativa, essa daqui, né? Ela já caiu tipo umas 48 vezes no vestibular, em que ela demonstra, né, o Truman, que é o representante dos Estados Unidos e o Stalin disputando o controle do globo, né? Mas como que eles vão fazer isso, né? Lembrando que é o que eu falei, um representa os Estados Unidos, né? Esse aqui é o Truman, presidente dos Estados Unidos eleito. É, no fim, ali, na verdade, ele era vice, né, do Roosevelt, que morreu, certo? Ele assume o poder e o Stalin está aqui representando os soviéticos, né? Os dois tentando decidir o controle do mundo, aí quem que vai disputar o mundo como se fosse uma bola, né? E aí, cara, a gente tem que entender que em um dado momento a França e a Inglaterra, que eram donas das maiores colônias do mundo, né, eram os países que mais colonizavam, estão fragilizados pós Segunda Guerra, né? Eles têm que voltar-se para si, para reconstruir o seu próprio país que estava, né, foi bombardeado pela Alemanha, no caso da Inglaterra, ou foi tomado mesmo pela Alemanha, no caso da França, né, pelas Blitzkriegs, né, que a gente discutiu na aula de Segunda Guerra. E aí a gente vai perceber que também tem um lance não só de fraqueza financeira, vamos dizer assim, né, porque eles estavam voltando-se para dentro para uma reconstrução, mas também tem um lance ideológico, né? Se os franceses, tanto franceses quanto ingleses, estavam combatendo a tirania do Hitler, não fazia sentido manter uma colônia. Por quê? Porque é uma questão de ideologia, né? Você está lutando contra alguém que está centralizando o poder em si, antidemocrático, né? Que o Hitler era um cara antidemocrático. Você também não pode ser antidemocrático, né? E aí os próprios ingleses, os próprios franceses percebem dentro da própria França, dentro da própria Inglaterra, que eles estão sendo antidemocráticos com as suas colônias, né? Então tem um viés ideológico também, né? E se fosse para destacar uma coisa que aconteceu muito durante o século XX, que é esse século que a gente está estudando no momento, é essa ideia de ideologia, né? É como uma ideia, ela influencia no pensamento de uma sociedade, como isso vai coordenar as suas ações sociais, certo? Então a gente vai ter nesse século uma tonelada de independência de países colonizados, né? Especialmente na África e na Ásia, né? E como que essa descolonização ela vai acontecer? Ela pode acontecer de duas formas, mas que basicamente são duas faces de uma mesma moeda, né? A própria Inglaterra, a própria França podia entregar o poder dessas colônias às elites locais ou através de guerras de independência, né? Só que da mesma forma que essa guerra ela acontece, ela, ela nem sempre vai ser. Aliás, se é uma guerra, ela não vai ser pacífica, né? Mas ela nem sempre vai ser entre colônia e colonizado. Às vezes vai ser uma guerra civil mesmo, entre colonizados e colonizados, tá? A gente vai aprofundar isso durante a aula, tá? É, e aí a gente vai ver uma coisa muito louca, que é
Os Estados Unidos e a União Soviética, de fato, já dou um spoiler aí até o fim do curso, eles não vão entrar em guerra franca, né? Os Estados Unidos não vai lançar uma bomba para a União Soviética não vai lançar uma bomba nos Estados Unidos. Só que fica uma guerra novamente ideológica, né? Veja como eu estou bombardeando essa ideia da ideologia, né? Porque isso é importante. É, e esses países, eles, perdão, eles começam a tentar fazer é um conflito, na verdade, entre a União Soviética e os Estados Unidos para ter uma influência sobre os países que estão sendo descolonizados, né? E tentando impor a sua realidade, tentando impor o socialismo, tentando impor o capitalismo, certo? E assim, é óbvio que vão ter países que vão aceitar o capitalismo, vão ter países que vão aceitar o socialismo, isso com graus de mais ou menos violência, pode ser através de uma guerra, e vai ter os países que não vão aceitar nenhum dos dois. E aí entra a Conferência de Bandung, né? Que é a ideia da Conferência de Bandung é exatamente isso, é uma tentativa de uma terceira via, desses países tentarem se aliarem com um terceiro mundo, né? A gente tinha já um termo consagrado do primeiro mundo ser os Estados Unidos, o segundo mundo ser o bloco socialista, e, ou seja, o primeiro mundo ser os Estados Unidos e Europa, né, os países capitalistas, o segundo mundo são os países socialistas, especialmente aqueles que fazem parte da União Soviética, e o terceiro mundo seria uma terceira via, né? Esses países, os países que não são nem unidos dos Estados Unidos, nem unidos da União Soviética, formarem um blocão assim, se ajudarem, né? E criarem uma terceira via, tá? Que não foi o que aconteceu assim na prática, não houve uma grande união, né? É importante ressaltar que geralmente os países eles caíam tanto para um lado socialista ou para um lado capitalista. E o termo terceiro mundo ficou até hoje como um termo pejorativo, né? Como aquele país que é pobre, na verdade, certo? Então é aqui que tem essa origem. Ela acontece na Conferência de Bandung, que a Bandung é uma cidade numa ilha da Indonésia, tá? Na ilha de Java, se não estiver errado, de Bornéu, é uma das ilhas da Indonésia, e ela foi presidida pelo Sukarno que foi um ditador indonésio e que em algum momento vai aparecer aqui na aula também, tá bom? Só para fechar a ideia da ideologia, não podemos esquecer que o Brasil também passou por um momento desse combate aí a uma ditadura aqui dentro, né? Porque em 45, após a Segunda Guerra, o Vargas estava vivendo plena ditadura aqui no Brasil, né? E não à toa ele cai no mesmo ano de 45. Poxa, pensa que os nossos soldados foram para a Segunda Guerra e eles voltam de um combate a uma ditadura, né? Fica um pouco antiético aqui no Brasil. O próprio Vargas sente isso como um grande político que ele era realmente um grande político. Não estou aqui falando que ele era uma pessoa boa, né? Que ele fez políticas boas para o Brasil, ele fez coisas boas para o Brasil, óbvio, mas também fez coisas ruins. Não estou aqui defendendo Vargas. Só que ele, como um cara que sentia o momento político em que ele vivia, nesse sentido que eu estou falando, um bom político, tá? Ele sentiu o bom momento, o momento político em que ele vivia, ele conseguiu abrir mão da sua ditadura nesse momento, né? Para depois ser eleito. Né? Aí o pessoal da história do Brasil se delicia contando essa história para vocês, tá? E aí começam a aparecer movimentos ao redor do mundo que vão ser importantes, né? Eu vou citar aqui o movimento da negritude, tá? Mas na próxima aula eu vou destrinchar isso um pouquinho mais, eu vou esmiuçar. Infelizmente eu não tenho uma aula inteira para poder falar sobre isso. Quando eu dava o curso de atualidades, eu focava uma aula inteira sobre a cultura negra, né? Infelizmente eu não tenho tempo agora, né? Tenho que fechar a apostila. Mas se vocês tiverem interesse, por favor, entre em contato comigo e a gente pode conversar sobre isso, tá? Pode ser importante para as provas, especialmente no ano do Black Lives Matter, que está tendo tanta força assim, que na verdade a gente, se eu tivesse aula para dar para vocês, vocês veriam que é um movimento que não é desse ano, tá? Ele só ganhou bastante força aí nesse ano por conta das ações lá dentro dos Estados Unidos, tá bom? Aparece também o movimento de pan-africanismo, que é uma ideia que surge na África, obviamente, que é uma tentativa de unificação do continente como um grande bloco, como um país só, algo próximo do que a União Soviética fazia, mas não necessariamente sendo socialista. Né? Não deu certo, porque a gente não pode esquecer que quando os europeus eles fazem a divisão na Conferência de Berlim com aquelas fronteiras artificiais, eles por vários momentos eles criam conflitos dentro dos países porque eles criam fronteiras artificiais fazem coexistir tribos e etnias que não necessariamente deveriam coexistir, né?
E isso gera conflito, né? Então fica muito dificultado essa ação do panafricanismo, né? E aí vamos destacar aqui os principais movimentos de independência, né? Começando pela Índia. A Índia era um país que vivia um domínio inglês, né, extremamente profundo. A Inglaterra conseguiu exercer um domínio sobre o subcontinente indiano muito forte, muito poderoso, e isso obviamente vai ser determinante para os futuros, para os rumos do país. Né? A Índia é um país, é um subcontinente extremamente grande e extremamente populoso, mais populoso do que grande, se vocês querem saber, e que existe uma pluralidade muito grande de população. Tá? A gente convive dentro da Índia convivem várias etnias, que dentre si convivem várias religiões, que dentre si convivem também várias culturas, né, dentro das próprias religiões e fora de religiões também. Né. Existem culturas ateias dentro da Índia e que são expressivas, porque a gente não pode esquecer que, sei lá, 1% da população indiana já é uma coisa de 10 milhões de pessoas, né? Porque a gente está falando aqui de 1 bilhão de pessoas. Nesse momento ainda não era 1 bilhão, tá? Só que ainda assim já era uma quantidade expressiva de gente, tá? E destaca-se aí como movimento de independência da Índia o movimento do Mahatma Gandhi, né? O Gandhi que pregava exatamente a não violência e a desobediência civil, né? A Índia ela não viveu de fato uma grande guerra de independência. O Gandhi, ele através das ideias até baseadas no budismo e do pacifismo, ele dizia que não sendo violento, através de uma desobediência civil, através de parada de comprar, tipo, os indianos parassem, se eles parassem de consumir produtos ingleses, se eles se negassem a fazer serviços para os ingleses, a própria Inglaterra ia perder interesse pela Índia, que foi o que de fato aconteceu. A gente não pode esquecer, obviamente, que a Inglaterra vivia novamente aquele momento de reconstrução pós Segunda Guerra, né? E não à toa esse movimento deu certo somente em 1947, tá? Mas ainda assim destaca-se essa ideia da não violência e da desobediência civil. Tá? E aí a Inglaterra também não era boba, porque ela percebia que a Índia tinha força para virar uma grande potência. Afinal de contas, a gente está falando de uma das maiores populações do planeta desde então, até hoje é. Né? E aí, os próprios ingleses eles falaram: bom, a gente aceita essa independência indiana desde que o governo ele seja fragmentado em grandes áreas. Né? E foi nesse momento em que surgiu a União Indiana, né, que é basicamente a Índia hoje, né, que tem a maioria hindu, o Paquistão do Norte, tá, é do Norte, não é ao Norte, mas também é do Norte, né, então ao Norte também, né, a ideia, que são basicamente formados por muçulmanos, e o Ceilão, que é hoje a ilha de Sri Lanka, né, Sri Lanka, S-R-I Lanka, né, que é uma ilha no sul da Índia, e que é de maioria budista, tá? E, cara, ainda assim, através dessas divisões, é óbvio que elas não foram tão bem estabelecidas, tá? E dentro do território hindu tinham muitos muçulmanos, dentro do território de Ceilão haviam hindus, né? Isso persiste até hoje, inclusive, tá? E quando a gente fala dessas áreas, a gente está falando de muita gente, né? Então, óbvio que esses conflitos étnicos e religiosos eles vão se manter, e um deles, inclusive, culmina na morte do Gandhi. O Gandhi morre assassinado, né? E, cara, isso é muito louco, porque o que acontece, né? O enfraquecimento, isso vai ser um padrão que vai acontecer durante a aula agora, durante esse século, tá? A ideia do enfraquecimento da metrópole, e a descolonização, ela não é uma coisa que acontece abruptamente, né? Ela vai ser um processo, como várias coisas que acontecem aqui na história, né? Que a gente já citou ao longo do ano inteiro, e que ela só, na verdade, ela mascarava diversos conflitos que coexistiam dentro do país, né? As colônias, elas geralmente, através da violência, elas conseguiam, geralmente, né, nem sempre, mas geralmente ela conseguia reprimir. Vejam as guerras, né, a guerra dos Boxers, por exemplo, dos Boeres também, era uma forma de coibir esses conflitos. Com a saída dessa metrópole, os conflitos eles afloram, né? E aí um dos maiores exemplos aconteceu em 1971, que é o genocídio bengali no Paquistão Oriental, que é onde hoje é o atual Bangladesh, né? E que foi fundamental para a independência do Bangladesh em 1971, porque o Bangladesh hoje é um país, né? Era o Paquistão Oriental, também era governado pelo Paquistão, então era bizarro, porque e aqui tem um desenho, ó, então a gente vê aqui que a divisão era assim, né? O Paquistão Ocidental é aqui, né? Essa Caxemira que
região que até hoje gera conflitos, né? Não é à toa que a Índia é um país que tem uma bomba atômica, porque ela ameaça o Paquistão. O Paquistão é um país que tem bomba atômica que ameaça a Índia, e existem conflitos com a China. Os três querem a Caxemira, né? Por que, invadindo um pouco a aula de geografia de atualidades, né? Por que eles querem a Caxemira? Porque lá é uma região de nascente de rios, que é de fundamental controle, né? Que tem recursos minerais também por ali. Então a gente vai ver uma Caxemira que vai ser disputada pelos três até hoje. E que aqui, cara, tinha o Bangladesh, que ainda não era conhecido como Bangladesh, era o Paquistão Oriental, também era governado por esse governo muçulmano, certo? E que aqui tinha uma maioria bengali, que é uma outra etnia, que também é da região, e que depois desse massacre conseguiu a sua independência em 1971. É importante citar que todos esses países, a gente está falando de Bangladesh, Bangladesh tem quase o tamanho do estado de São Paulo, quanto a Índia quanto o Paquistão, possuem mais de 100 milhões de habitantes. É uma região extremamente densa, extremamente populosa, tá? Não necessariamente povoada, porque existem vazios demográficos, né? Já estou invadindo um pouco a aula de geografia de vocês, mas que isso tudo ela interfere, obviamente, nessa política da região e que não pode passar batido nesse nosso entendimento, ok? Uh, Espero que não tenha ficado dúvida sobre a Índia, tá? Vamos falar agora sobre o Sudeste Asiático, tá? A ideia do Sudeste Asiático que a gente vai entender aqui é basicamente sobre duas regiões, a Indochina e a Indonésia, né? O que acontece com a Indonésia? A Indonésia é um país que vai conseguir a liberdade da Holanda, né? A Holanda chamava a Indonésia de Antilhas Orientais, né? Alguma coisa assim. Eram ilhas, basicamente a Indonésia era governada pela Holanda, tá? E que era uma região também, até hoje, é uma região extremamente populosa, é o quarto país mais populoso do mundo, é mais populoso que o Brasil, inclusive, né? E tinha muita gente, tem muita gente até hoje, inclusive, tá? E que, inclusive, até hoje é o país muçulmano mais populoso do planeta. Isso porque a região era uma região de muitas rotas comerciais e acabava atraindo muita gente para morar lá, tá bom? E foi assim que chegou também o islamismo na região, tá? O islamismo ele chegou através dessas rotas comerciais, ok? A Indonésia ela vai conseguir essa liberdade e o tal do Sukarno ele vai reger a Indonésia até a década de 80, se não estiver errado, com mão de ferro, tá? Ele vai se aproximar cada vez mais do Ocidente, ele se aproxima do lado capitalista, inclusive toma ações de anexação de territórios ali, como o Timor-Leste, né? O Timor-Leste, que era colônia portuguesa, só foi conseguir a independência agora em 2006, certo? Uma região extremamente pobre por conta dessa resignação, por conta da Indonésia, e que vai ser um país que consegue a Indonésia. Então, a sua liberdade através controlando aí, tá bom? E a Indochina? A Indochina ela é uma região, vai ter mapinha, tá? Vou mostrar para vocês o mapinha aqui, ó. Isso aqui é a Indochina, é a junção desses países aqui que hoje em dia formam o Mianmar, a Malásia aqui, essa é a Malásia, o Camboja, esse aqui é o Vietnã, esse aqui é o Laos e eu tô tentando lembrar esse aqui, eu não lembro agora, né? Uh, Esse aí é a Tailândia, né? Tailândia, exato, Tailândia. Então a gente tem aqui Mianmar, Tailândia, Vietnã, Laos e Camboja, né? São esses países aqui que formam a Indochina, certo? E que eram governados basicamente pela França, tá? E a França, ela mesma estratégia da Inglaterra lá na Índia, tá? Quando ela abre mão da região, ela fragmenta, porque ela sabe da força das populações locais, ela fragmenta, e as próprias populações se fragmentam, porque a população cambojana não se identificava, por exemplo, com a população de Myanmar. Myanmar, que é um país de maioria budista, né? Até hoje, inclusive. Inclusive, existem movimentos budistas radicais dentro do Myanmar, tá? Então fica aquela ideia de que budista é bonzinho, tá? Tudo bem, mas existem populações radicais de todas as religiões, inclusive o budismo, ok? E é importante a gente fazer essa citação, tá? É, e aí a gente vai ter essa. Eu estava falando, né? Então a gente vai ter, por exemplo, a população de Myanmar, que tem a ver com a
com a Malásia aqui, que é de maioria muçulmana, né? Então isso faz sentido essa fragmentação em termos ideológicos também. Só que a França ela força para que isso não seja de uma forma tranquila. E aí, por exemplo, o próprio Vietnã, quando ele consegue essa independência, ele vai se quebrar em dois países, né? Isso vai ser um processo, novamente, eu cito, né? O Sul, um país capitalista, o Norte, um país comunista, né? É importante citar esse Ho Chi Minh, porque ele vai voltar na Guerra do Vietnã, quando a gente for falar lá na frente. Guerra essa, né, que foi feita pelos Estados Unidos, tentando barrar esse comunismo do Ho Chi Minh pela região. Spoiler da próxima aula, os Estados Unidos ele vai perder essa guerra, o Vietnã se estabelece como uma força comunista na região. Ho Chi Minh ele é um guerrilheiro, né? Ele consegue é, manter a estratégia da guerrilha dentro do Vietnã ali e consegue então através de uma resistência civil, inclusive, derrotar os Estados Unidos, né? Mas a gente percebe então que os países, que esses países ali, tanto o Vietnã quanto o Camboja, por exemplo, eles tendem a cair para um lado socialista, né? Porque eles percebem que a França, que era capitalista, deixa a região com muitos déficits, né? Muita pobreza. E a União Soviética chega rapidamente para tentar dar o apoio a região. Né? O Ho Chi Minh, como guerrilheiro, ele vai precisar de arma, né? A União Soviética vai fornecer essas armas, obviamente, por debaixo dos panos, né? Os Estados Unidos não pode falar nada. Então é dessa forma que acontece a Guerra Fria, né? Isso tudo para a gente entender o pano de fundo que tinha os Estados Unidos e União Soviética, mais importante do que só a ideologia, tão importante quanto a ideologia na real, na verdade, é esse apoio bélico, apoio financeiro. O Ho Chi Minh precisa de dinheiro, precisa de arma, e ele vai ter que correr atrás de alguém. Ele corre, obviamente, atrás da União Soviética para fazer essa resistência. Né? O Camboja se espelha, né? É um país que logo em seguida da sua independência ela faz uma dinastia comunista, né? Em que o tal do Pol Pot ele vira um ditador, ele consegue tomar o poder e ele faz uma ditadura extremamente genocida. Existe o genocídio do Camboja, tá? Não vale a pena a gente se aprofundar tanto para o vestibular, porque nunca caiu assim. Mas se cair, eu espero que vocês acertem, tá? Que vocês lembrem desse Pol Pot. E que o que aconteceu de importante? Era uma ditadura comunista e que foi genocida. Ela reduziu a população do país na metade. Poxa, André, então dá para dizer que o comunismo é ruim? Cara, o comunismo tem coisas boas e coisas ruins. Ah, então você está defendendo o capitalismo? Não tô, porque o capitalismo, os Estados Unidos é o mesmo país que tacou a bomba de Hiroshima no Japão. Vocês percebem que existem nuances em ambos os sistemas de governo? Que nenhum deles é perfeito e que os dois trazem deficiências muito grandes. E o vestibular quer que você entenda que existem deficiências no capitalismo, que existem deficiências no socialismo, que existem pontos bons no capitalismo, que existem pontos bons no socialismo. E isso, se você souber entender isso, você vai conseguir acertar melhor as questões de vestibular, tá? E finalmente o Laos, né, ele vai conseguir a independência lá junto com todos os países ali da região. Ele vai se tornar um país socialista em 1953, sofre revoltas até que em 1958 ele se torna socialista. E em 1975 ele se define como um país socialista através de uma guerrilha, através de guerrilhas que vão gerar guerras civis dentro do país. Né? Espero que quando eu falo guerrilhas vocês entendam o que é guerrilha. Né? Se vocês não entendem, eu explico agora. A ideia de guerrilha é aquela guerra feita não por uma força, não por um exército formal, né? A gente não está falando de um exército de um país, tá? Ele é feito especialmente por civis que se identificam com um movimento regional, tá? E que tem estratégias de combate através de levar vantagens desse lado civil. Ou seja, conhecer bem o terreno, né? Então eles sabem os caminhos das florestas nessa região. Ela é aquela região das monções, né? A gente tem que saber geografia para entender isso, né? Então o povo se embrenhava na floresta e quando uma tropa militar ela vai ter uma dificuldade enorme para se embrenhar na floresta, porque a gente não pode esquecer que é difícil você levar um tanque no meio da floresta, por exemplo, ou levar suprimentos no meio da floresta, e o civil já mora lá, né? A ideia é que você é uma população local, então
você vai ter esse combate com esse cara, você vai olhar para esse cara e você não vai saber se esse cara ele é seu inimigo ou não, se ele é só um civil, né? Então você fica sobre o estresse psicológico de não saber quem é o seu inimigo e ainda por cima você pode ser atacado a qualquer momento, né? E a ideia da guerrilha é também você fazer, não se faz prisioneiros em guerrilha, né? Então, quando você captura alguém, você executa, né? Ah, aí o cara ele vai te atacar, exato, deixa ele te atacar e você recua. O cara vai te atacar, você recua. O cara vai te atacar, você recua. Até que ele estiver cansado, aí você provoca ele para ele te atacar mais e você continua recuando. Até o momento que você ganha do seu adversário através da extenuação, tá? E aí você pega o seu adversário cansado e consegue aí fazer a sua. Você mata, né, basicamente, seu adversário, tá? Quero deixar claro que eu não estou aqui influenciando ninguém a fazer guerrilha, que isso é um recurso meramente didático, importante para a gente entender como aconteciam as guerras de guerrilha, obviamente, tá? Pergunta, guerrilha, se ela é pela população local, é uma ideia muito vencedora? Mais ou menos, né? De fato, a guerrilha é muito difícil de ser combatida. Só que ao mesmo tempo, né, você tem uma devastação da sua própria casa, né? É uma estratégia que já nasce pensando que você vai perder, porque você vai perder parte da sua população local, você vai perder seus colegas dentro de uma guerrilha, né? O guerrilheiro ele está pronto para morrer a qualquer momento, né? E que você está defendendo a sua própria área. É péssimo quando tem uma guerra no seu país. É legal para os Estados Unidos fazer guerra nos outros lugares. Os Estados Unidos percebe a estratégia de gerar riqueza através da guerra, desde que não seja dentro dos Estados Unidos, né? E aí você vai ter essa perda, né? E você já entra com a mentalidade de que você está lutando contra o exército formal, contra pessoas civis lutando contra o exército formal. Então, assim, a guerrilha não é uma estratégia assim de quem está ganhando a guerra, tá? É uma estratégia de último recurso, basicamente, assim, tá bom? Aqui o mapa, né, que eu mostrei para vocês. Isso tudo a gente falou da Ásia, né? E na África, como é que foi a África? Cara, a África, ela até hoje é o continente com mais países no mundo, né? Tem uma diversidade étnica aí gigantesca. A gente não pode esquecer lá da Conferência de Berlim, que fez essas diferenças étnicas coexistirem em o mesmo território. E isso vai se influenciar nas independências, tá? Por quê? Porque é, quando as colônias elas abrem mão dos países da África, elas geram um vácuo de poder que as elites locais eles tentam suprimir, mas que nem sempre vai ser possível, que sempre vai haver um movimento contrário e que pode ser tão forte quanto a elite local, e isso vai gerar guerras sangrentas que perduram até hoje na África, né? Quando vocês leem, por exemplo, o Pepetela, que vocês estão lendo o Mayombe, é exatamente isso, tá? O Mayombe ele demonstra como um vácuo de poder português. Na verdade, eles estão tentando lá, o, o comandante lá, né? Ele está tentando tirar os Tugas, né? Que são os Portugas, os portugueses tratados como Tugas de maneira pejorativa, né? E logo que eles conseguem, vai gerar uma guerra civil na Angola que dura até hoje. Até hoje a Angola tem esses resquícios dessa guerra, tá? A própria coisa que acontece no Moçambique. Quando a gente lê o Miyakoto é um escritor muito bom para demonstrar isso. Na verdade, Moçambique está procurando, assim como toda a África está procurando, a identidade de seu povo, e que é muito difícil achar dentro de um país que sofreu nas mãos de uma colônia. Se o Brasil, que há 200 anos, né, a gente teve lá até 1822, a gente era colônia de Portugal, até hoje a gente sofre com essa colonização, a gente tem resquícios da colonização até hoje. Imagina um país que foi descolonizado há menos de 100 anos, né? Então, assim, essas escaras, esses machucados, essas feridas, elas estão abertas até hoje. A gente percebe isso. Não é à toa que a África é o continente com maior taxa de pobreza do planeta, tá? Então, quais são os países que o vestibular gosta de destacar, né? A gente vai ter a Argélia, né? Que ela vai fazer uma guerra frente à França para essa independência, né? E ela não consegue ganhar essa guerra de jeito nenhum. Até que o De Gaulle, quando ele. O De Gaulle
ele era um general, né, da França na Segunda Guerra, ele vira presidente da França em um momento, e aí, desculpa, é, ele próprio percebe que a guerra ela estava gerando muito, estava perdendo muito recurso para a França, tá? Não é porque ele era bonzinho, pensou na vida só dos argelinos e dos franceses. Também ele pode ter pensado, obviamente, tudo mais, mas ele percebe que esses recursos estão se desgastando muito rápido. De novo, volta em tudo aquilo que a gente falou. A França precisava se reconstruir no pós-guerra, né? Especialmente por ser um dos países com menor prestígio internacional no momento por conta da invasão alemã, né? Então ele negocia essa independência após a morte de 1 milhão de franceses e argelinos em guerras civis, né? E essas guerras civis duraram até recentemente, porque, de novo, a ideia do que eu disse, né? A gente tem um vácuo de poder que vai ser disputado por diversas etnias e facções locais, tá? E o Congo? O Congo não é muito diferente, né? O Congo era um país que era dominado pela Bélgica, tá? Era de uma repressão extremamente violenta. Recomendo um livro chamado As Feridas do Rei Leopoldo, tá? Que o Rei Leopoldo ele tinha o Congo como uma espécie de fazenda própria, tá? O Congo ele era como se fosse um lugar de caça, né, ali do Rei Leopoldo, que ele fazia expedições à África para fazer suas caças, né? Ficou muito exótico, não à toa. A gente tem o filme, por exemplo, do Tarzan, ele passa no Rio do Congo, né? Aquele rio que mostra lá no filme é o Rio do Congo, então cria-se aí a imagem de um lugar muito exótico, com animais exóticos, gorilas, as reservas de gorilas eram no Congo e tudo mais, né? E, e as populações locais elas sofrem muito na mão do rei Leopoldo, tá? Uganda era um anexo do Congo, tá? E a gente vai ter é, Ruanda também, né? Quando a gente tem lá na frente o massacre de Ruanda, é por conta exatamente dessas feridas abertas, né? Que acontecem por essa dominação belga, tá? O Congo consegue a independência, se torna um país chamado Zaire, que é um dos países mais subdesenvolvidos da época, tá? E que continua com muitas mazelas sociais até hoje. Hoje em dia o Zaire já mudou de nome. Na verdade, a própria região do Congo ela se destrinchou em vários países. Uma parte virou Gana, uma parte virou Ruanda, uma parte virou o próprio Congo, outra parte virou a República Democrática do Congo e que hoje o Zaire não existe mais, tá? E as colônias portuguesas na África, né? Isso também costuma cair, às vezes aparece uma coisa ou outra. A chance de aparecer isso na prova de literatura é razoável por conta do Pepetela, né? Por conta do Mayombe, tá? Então vamos destacar aqui quais são os países da África, né? São as Guinés que falam português, Angola, Moçambique e Cabo Verde, tá? Cabo Verde é uma ilhazinha, né? São ilhas, um pequeno arquipélago ali na costa da África. Moçambique fica de frente para o Oceano Índico, enquanto a Angola fica na frente ali do Oceano Atlântico. Desculpa. E que Angola ela vai ser então esse motivo de destaque, né, em que a gente vai ter o MPLA e o FNLA junto com o UNITA, né, que tem um viés um pouco mais capitalista, né, enquanto o MPLA é de proximidade socialista. Portugal vivia um momento de ditadura, né? A gente não pode esquecer que Portugal era um país governado por uma ditadura do Salazar, né? E que após a Revolução dos Cravos, após a morte de Salazar, quando ele deixa o herdeiro dele, né, no poder, o próprio exército português toma o poder, né? Faz a Revolução dos Cravos, é uma revolução pacífica que o próprio exército derruba a ditadura e coloca um governo democrático, né? E que quando acontece essa revolução dos cravos, as colônias portuguesas elas ganham a independência automaticamente, né? Porque é de novo aquela ideia da ideologia, novamente atacando aqui, né? Não faz sentido manter-se numa colônia se a gente está lutando contra essa ditadura, né? E que quando a Angola ela ganha essa liberdade, o MPLA e o FNLA eles entram em conflito para ver quem que vai governar o país, né? E essa guerra civil ela dura até hoje, é uma guerra que perdura dentro de Angola, né? O Moçambique, eu fui até um pouco mais preguiçoso, mas a ideia é basicamente a mesma. Isso vai acontecer nos outros países de colonização portuguesa, tá? Uma coisa que é importante em Angola que pode aparecer, o Che Guevara lutou aqui, tá?
pelo MPLA. Depois que ele saiu de Cuba lá, ele fez a Revolução Cubana, ele deu uma passadinha em Angola para lutar junto com o MPLA. Moçambique é a mesma coisa, só que só mudam os nomes, né? Aqui é o Frelimo, né? É Frente de Libertação de Moçambique, também de viés socialista. E as armas da Frelimo estão na bandeira de Moçambique, cara. Então vocês veem como é importante. De novo, quando o Miyakoto ele escreve o livro, que ele vai tentar entender de onde vem a identidade de Moçambique, por extensão da África, e que ele vê a arma, né? A arma está presente também na bandeira de Angola. Você percebe que esse conflito faz parte da identidade do país e que não era para fazer, sacou? Você entende como a violência, ela, de uma maneira péssima, influencia, porque o colonizador deixa essa violência de legado para a África, tá? Galera, você escreve isso numa redação, assim, é sério, o examinador ele vai olhar e vai falar, putz, esse cara manja do que ele tá falando. Então, você perceber essas nuances é importante, tá? E outros movimentos que são dignos de nota, né? A gente vai ter aqui Ruanda, né? O Hotel Ruanda, recomendo o filme para que vocês vejam. A gente vai ter aquela ali no final da década no final da década de 80, começo da década de 90, né? A briga entre os Tutsis e os Hutus, né? Que são as duas etnias do país, brigam pelo poder e acontece o massacre de uma dessas etnias, né? Que culmina no filme do Hotel Ruanda. Demonstra isso muito bem. Acho que vale a pena vocês assistirem, tá? E que fica de minha recomendação aí, tá? E na África do Sul, a gente vai ter o apartheid, né? Dentro da África do Sul e que vai definir esse conflito entre brancos e negros, certo? Na verdade, uma segregação racial, né? Que gera uma, uma tensão étnica muito grande do país, certo? E que vai trazer sequelas até hoje. A gente vai ter o Nelson Mandela aí sendo uma das figuras centrais do apartheid, né? Ele vai ser preso e ele volta depois para virar presidente da África do Sul para governar no país pós-apartheid, né? Então esses são vale a pena vocês lerem a apostila, tá? A apostila está muito completa nesse capítulo. Só que de novo, se eu ficar me estendendo em todos esses movimentos, a gente não vai ter tempo de ver todos, né? Aqui estão, né? Eu destaquei aqui a Argélia, para vocês saberem, tá? Isso aqui é Marrocos, parte do Marrocos, não vale a pena a gente perceber, que na verdade é o Marrocos, né? E aqui estão o Congo, né? Separado aqui, ó. Hoje, isso aqui, esse em laranja é a República Democrática do Congo, isso aqui é só o Congo, né? Tá bom? Angola tá aqui embaixo, ó. Então, quando vocês lerem o livro do PPTela, vocês pensem que as guerras acontecem numa floresta aqui, né? Que o povo ia de Cabinda, isso aqui é Cabinda, né? Ia para o Congo para ter apoio da população do Congo, né? Para ter apoio das tropas do Congo. Tá? Vamos falar da Revolução Chinesa, tá? A Revolução Chinesa, ela tem uma conotação, espero que tenha ficado claro, né? A África, e também estou à disposição para que a gente discuta aí com quem tiver qualquer dúvida, tá? A China, ela é o país mais populoso do mundo, nessa época ela já era, né? Tudo bem que tinha a União Soviética para bater de frente, certo? Mas ainda assim a China ela era a maior população do planeta e que já ensaiava, né? A China já ensaiava desde muito antes da Segunda Guerra Mundial a, a sua libertação perante os países do Ocidente, né? Revolta dos Boxers, por exemplo, foi um exemplo muito claro de uma forma de tentar brigar com o domínio inglês, certo? Em 1911, a China consegue proclamar sua república, certo? A República Chinesa. Ainda tinha influência da Inglaterra, só que já toma traços de uma liberdade maior. Até que em 1925 surge essa independência de fato, com dois países, né, dois partidos, o Kuomintang e o PCC, que é o Partido Comunista Chinês. Tá? Não pensem, por favor, no primeiro comando da capital. Não. O PCC é o Partido Comunista Chinês. Tá? Em 1931, a China consegue, o Partido Comunista consegue tomar o poder, certo? Declara a República Soviética Chinesa. Isso, obviamente, vai gerar uma guerra civil.
o pessoal do Kuomintang, os políticos do Kuomintang, quem apoiava o Kuomintang, queria uma aproximação com o capitalismo, enquanto o PCC, Partido Comunista Chinês, queria, obviamente, uma aproximação com o comunismo. Tá? É, é, o Kuomintang consegue fugir para Taiwan, cria a ilha de Taiwan como Formosa, né? Cria um país capitalista, e a China se cria nesse momento, né? Depois da Guerra Civil, se mantém uma China comunista, né? Até que em 1949 é proclamada a República Popular da China comunista, né? Gera a implantação total do comunismo, que pregava a reforma agrária, uma reforma previdenciária, e também aqueles planos quinquenais, né? Igual a ideia da União Soviética, né? Obviamente é um regime de caráter extremamente autoritário, com prisões, tinham campos de concentração, com trabalho forçado e execuções sumárias daqueles que eram inimigos do partido, tá? Não só da China, mas do partido também. E isso é uma característica fundamental para a gente entender esses regimes de partido único, né? Que eles mesclam a identidade do país com a identidade do partido. Se é inimigo de um, vai ser inimigo do outro, certo? Certo não, mas é isso que acontece, enfim. A ideia que também isso vai gerar diversos conflitos internacionais. Os Estados Unidos não vai gostar, né, dessa, dessa desaproximação, né? Eles queriam que o Kuomintang conseguisse, só que eles percebem que, cara, influenciar, bater de frente com a China já era complicado pela quantidade de gente, e pela própria Rússia, que era muito próxima, né? A Rússia não ia deixar a União Soviética, não ia deixar que os Estados Unidos tivessem influência em um país tão próximo deles ali, né? E que e aí resta para os Estados Unidos apoiar o Kuomintang em Taiwan. Né? Tanto que o reconhecimento de Taiwan até hoje, a China não reconhece Taiwan como uma China independente, e isso gera conflitos até hoje. Tá? Até que em 1958 o Mao ele tem a ideia, né, de fazer o grande salto para frente, que é uma tentativa de fazer com que a China, que estava atrasada desde daquela dominação dos outros países, chegue no escalão de primeiro mundo. Tá? Isso vai gerar um crescimento chinês, né? Na verdade, 58 já, já gera, já começa a tentar esse crescimento da China, que hoje a gente conhece como uma das grandes potências, mas ele não consegue de fato engrenar, por assim dizer, tá? Nessa época também, a China começa a entrar em conflitos com a própria União Soviética. Né? O Khrushchev, depois que o Stalin morre, o Khrushchev é o cara que assume, Nikita Khrushchev, né? Ele já logo em seguida vai tentar fazer com que aquele movimento stalinista ele acabe na União Soviética. Né? O Stalin ele tinha muito do culto ao líder, né? O Khrushchev não quer isso, ele tenta acabar com isso. Né? E que vai diametralmente oposto ao que o Mao estava tentando fazer na China, que é exatamente o culto ao líder, ao partido único. Né? Também a União Soviética ela sai desse apoio nuclear do programa nuclear chinês, e aí até que em 1962 acontece essa ruptura definitiva entre os dois, né? Em que os Estados Unidos ele vai olhar isso com muito carinho, ele vai falar, poxa, agora é hora de apoiar a China. Tanto que é mais ou menos nessa fase que os Estados Unidos convidam a China para fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, né? Que são os países com poder de veto, né? Os 4 ganhadores da guerra, então União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra, né, o Reino Unido, e a China agora. Né? A China, obviamente, vai aceitar, né? E ela vai ganhando poder na esfera global desde então. Não podemos esquecer que, por exemplo, Taiwan já até hoje é um tabu para discutir na ONU, porque a China sempre veta essas discussões. Tá? Quando a China ela rompe de fato com a União Soviética, o Mao ele propõe a Revolução Cultural, que é basicamente uma um dos maiores genocídios assassinos da história da cultura da humanidade, né? Porque o Mao ele percebe o fracasso da tentativa do grande salto para frente, né? E as relações com a União Soviética. Ele também não quer se aliar tanto aos Estados Unidos, obviamente, porque os Estados Unidos são capitalistas, né? Seria nesse momento que
o Mao, se ele se aliasse aos Estados Unidos nesse momento, ele ia estar dando tiro no pé do comunismo, né? Isso não era legal, certo? E aí ele faz a tal da Revolução Cultural, que é basicamente uma tentativa de... Ele chega nas maiores mentes da China, falam... universidades públicas, professores de universidades falam, olha, gente, quem tiver uma ideia boa para o governo chinês, chega aqui, fala para mim, tá? Tá de boa, não vai acontecer nada com você. E obviamente que nesse momento muitos desses professores eles criticam o comunismo chinês, né? E assim, líderes culturais mesmo, pessoas de influência dentro da China. Eles vão tentar fazer essa revolução. E aí o governo chinês eles massacram diversas dessas pessoas, aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram nisso, tá? E que eram grandes mentes dentro da China. Né? Então é um atraso, um tabu dentro da própria população chinesa até hoje falar da revolução cultural. Óbvio que isso vai gerar agitações políticas, óbvio que isso vai gerar conflitos internos, tá? Que vão perdurar na China até hoje, que vão ser extremamente reprimidos violentamente, né? Em 71 acontece, o Mao ele percebe que isso não está legal, né? Que isso não é bom, e que ele não está conseguindo estabelecer economicamente a China. E é nesse momento que acontece aquela aproximação com os Estados Unidos que eu já citei, né, em 71, até que em 76 ele morre, né, o partido governa, aí tem o hiato até 81 em que entra o Deng, né, saiu mal entre o Deng Xiaoping, que vai ser o cara que vai criar o plano econômico que fez com que a China seja a China que ela é até hoje, né, que é a ideia exatamente da desmaoização, né? Se teve desestalinização, a gente vai ter aqui a desmaoização, parar um pouco de cultuar o líder. Óbvio que esse culto dura até hoje, existe comunismo maoísta, existem livros do Mao, que as pessoas andam com esses livros no bolso na China até hoje, né? Teve uma lavagem cerebral muito forte, só que ainda assim ele consegue tirar um pouco, vincular um pouco a imagem do Mao ao governo chinês, né? Que é importante para que ele obtenha sucesso. Ele consegue, através disso, uma maior modernização, um sucesso econômico maior, com uma dificuldade, obviamente, de manutenção de paz política. Né? Existe uma pressão por uma política chinesa que até hoje perdura, que é uma brandização da política, que é difícil através com o governo de partido único. Né? E que, cara, se você for olhar, é, é por isso que cai no vestibular aquela questão, mil vezes caiu a questão um país, dois mundos, né? Um mundo capitalista e um mundo socialista, porque a proposta do Deng é abertura para as empresas de fora virem produzir na China através de uma mão de obra especializada e barata, né, a troco de manutenção da tecnologia. A China ela adquire essa tecnologia desses outros países, eles têm que compartilhar a tecnologia com a China, e é por isso que a China consegue hoje ser uma das maiores do mundo em relação à indústria, porque desde essa época a China está investindo nesse viés tecnológico, que obviamente vai gerar uma semente no futuro. Hoje em dia a China está recebendo os lucros por ter investido nessa época. Né? Pergunta para o seu pai o que era um Made in China antes. Né? Era muito ruim a qualidade dos produtos chineses. E hoje, cara, você pode usar o Jack Motors lá, que os caras eles garantem a qualidade do produto. E é bom mesmo. O problema da Jack é que você pode comprar um mais barato. Né? Então, não é por qualidade, tá? Obviamente que em vários momentos vão ter é, pressões políticas para uma política menos rígida, né, uma política mais branda, isso vai gerar conflitos internos muito grandes com a população reprimida pelo governo. Né? O massacre da Praça da Paz Celestial é o maior exemplo, essa foto, que é uma das fotos mais icônicas do século, né? O rapaz tentando parar o tanque, né? E ele consegue, o tanque vai tentar desviar dele, ele entra na frente de novo, tem um vídeo na internet, procurem lá, o massacre da Praça da Paz Celestial, e que o governo chinês diz que esse rapaz ele se embrenhou no meio da multidão e nunca mais foi visto. Cara, esse cara provavelmente morreu se é que esse tanque não passou por cima dele logo em seguida, tá? A aula vai ficar um pouco extensa, acho que vocês já repararam, né? Mas eu ainda preciso falar da Guerra da Coreia, Revolução Cubana, isso tudo aqui, tá? Então, acho que eu vou dividir em dois. Acabei de decidir, vou dividir em dois, já volto com a Guerra da Coreia para vocês.
vai ter um outro vídeo disso, tá bom, gente? Senão vai ficar muito longo. Beijos. Já volto para falar para vocês.